E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do NegroPod. E hoje eu tenho a honra de convidar um amigo aqui, um camarada amigo, que é o nosso amigo Casari, que vai falar aqui um pouco sobre a vivência do psicólogo. E eu queria que você se apresentasse pra galera aí, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, irmão. Beleza. Fala, meu povo, tudo bem? Sou o Cleiton Casari, sou de Santos, nascido e criado, Caiçara, Charlie Brown, 013. Sou psicólogo há um tempinho já, deveria ter me formado em 2014, mas vocês sabem, né? A gente dá aquelas coisinhas da vida. Eu trabalhei como massoterapeuta, mas me formei. Estou formado, CRP ativo, atendendo. Trabalho desde 2018 com a população em geral, especificamente a população preta, né, preta e parda. Gosto muito de afrocentricidade, a gente discute muito isso em clínica, que é muito importante, porque não adianta a gente falar só dos europeus, né? Freud, tem Jung, tem essa galera aí que tem a sua importância, mas a gente precisa de uma outra epistemologia, né? De outros pensadores e até a parte histórica. Às vezes a gente acha que a pessoa tem uma situação isolada. Não, a gente tem que trabalhar ali a questão racial também e as outras dentro da clínica. Que vai tudo ali no mesmo... Fica tudo no mesmo bolo ali, né? Fica. E como é que tá, assim, pro cara que é psicólogo, bom, né? Como é que tá a área da psicologia, principalmente depois dessa pandemia? Como é que você acha que tá a psicologia, principalmente para as pessoas pretas que não se reconhece muito, sabe, dentro da clínica? Eu acho que hoje em dia tem uma leva bem legal de pessoas de todas as idades, né, saindo de universidades, assim, minimamente preparadas. Eu vejo que está tendo um pouco mais de discussão. Eu acho que a discussão rola um pouquinho mais em faculdade, em universidades públicas, né? Pela produção de ciência, aquela coisa toda. Mas até em universidades particulares, eu sou formado na Unisantos, né? Lá em Santos, a católica. E lá dentro também tem discussões. Na minha época não tinha. Mas hoje em dia, né? 2014, que eu deveria ter me formado, eu lembro, assim, de questões mais sociais, mais raça, gênero, sexualidade, assim, ainda era muito rasa a discussão. Acho que a internet, apesar de ser muito boa, tem um lado negativo, mas vamos falar do lado positivo. A internet tem fomentado muita discussão interessante, né? E aí cada um com seus olhares, né? O pessoal esquerdo, o pessoal panafricanista, né? Tem aí a afrocentricidade, tem um bololô aí de coisa para nós ler, né? Acho que é importante. Eu acho que agora, hoje em dia, né? Talvez, não sei, 5 anos para cá, a literatura começou a chegar, porque não chegava, né? Não chegava. Não chegava pra gente, né? Não chegava. Tanto que na época que eu comecei a ler essas questões raciais, a gente começa com o pessoal daqui, beleza, tem a Lélia, tem a Djamila, tem um pessoal aí, né? E muita coisa a gente pega da gringa. E aí pensando, o povo preto não manja inglês por motivos, né, infelizmente. E a gente sabe qual que é. Óbvio, e aí os poucos que sabem, né, às vezes tem uma literatura um pouco diferenciada. Então, quando a gente pega uma galera da gringa, então a gente quer, por exemplo, o Malcolm X, não que não tenha, né, traduzido, mas muitas coisas, discussões, às vezes a gente lia em inglês, em páginas em inglês. E aí a gente, né, tem uma outra visão, a gente acaba tendo uma outra visão. Então, às vezes a molecada não tem essa fonte, às vezes nem é tão debatido assim, não é nem tão colocado. Mas aí, pegando algumas coisas em inglês, a gente tem uma visão diferente, né, a galera de lá. Não que lá é melhor, é que é uma outra discussão, que a gente pode complementar com as daqui. Eu acho que lá eles começaram um pouco antes. Também. Né? Eu acho que, você cata aí, como é que é? Mami, Kenneth Clark, né? Eles começaram isso, em 1940 e poucos, né? Então, tem um rolê mais... Mas aí você pega todo o contexto histórico, né? Os caras foram 23 anos antes teve a abolição lá, né? Então, 23 ou 25. Então, os caras começaram um pouco antes do rolê. E eu acredito, não sei se você também tem essa visão, que a segregação ela tem um lado ruim, né? Pô, que a gente sabe que é da violência, tudo assim. Mas a segregação também obrigou a galera lá a se juntar e começar a produzir faculdades pretas, escolas pretas, né? Que eu acho que isso... Aqui a gente tem uma segregação mascarada e infelizmente não consegue ter esses lances de, tipo, você ter mais espaços pretos para discussão. Tem essa dificuldade. E aqui, né, quando a gente, por exemplo, às vezes a gente discute colorismo, eu acho que a discussão hoje em dia tá indo para um lugar assim, que tá perigoso. Meio complicado. Tá perigoso. Tá ligando para um lugar perigoso. Tá indo para um lugar perigoso. Aí a gente falou aqui da segregação, né, que é péssimo. Horrível. E aí os pretos teve que se virar nos 30. E aqui a gente tem o lance de
as pessoas nem sabem se identificar ainda. Ah, aquele é ou não é, esse é ou não é. Preto ou não é preto, é pardo, e aí, travou. Né? E aí a gente tá travado. Ficou nessa discussão, né? Parou nisso aí e assim... Ficou, cara. E assim, infelizmente, a gente vê uma galera que não consegue nem se autodeclarar, né? Porque fica confuso. Será que e se eu me declarar preto e falar que eu não sou preto? Se eu me declarar branco, a galera fica confusa, né? Fica. E aí eu vou conversando com o pessoal que tá dentro da universidade, tem, né? Aí chega, pô, tal pessoa não é. Cleiton, vai usar o negrômetro? Eu falo assim, putz, mano, não quero tirar a carteirinha de Wakanda de ninguém. Não quero. Não ser porteiro de Wakanda não rola. Não, é mó dor de cabeça. Isso, então... E como é que isso chega na clínica? Como é que essas questões chegam na clínica, no psicológico da pessoa mesmo? É bem complicado, né? Porque quando a gente fala de colorismo, né, não é quem ou não é, quem é ou quem não é. É sobre a diferença de tratamento das pessoas pretas por conta dos seus tons de pele diferentes. Então, do mais escuro para o mais claro. Pessoa retinta, né, que tom de pele mais escuro, vai ter um marcador muito mais forte que uma pessoa de tom de pele mais clara. Mas aí tem gente que tem um tom de pele escura e tem uns fenótipos diferentes, o fenótipo fino. Aí a pessoa de pele mais clara, com um nariz mais largo, um cabelo mais crespo. E aí a gente vai trabalhando essas intersecções. E na clínica tem uma galera que chega um pouquinho perdida. Né? Então, eu não falo se é ou não é. A gente entra em discussões. Aí se a pessoa quer se achar, aí não é comigo. Acho que a autodeclaração também é uma coisa perigosa, mas na clínica a gente não trabalha com respostas diretas. A gente fomenta a reflexão. Né? E aí a pessoa vai tirando suas conclusões. Até porque, assim, infelizmente, a gente vive ainda num local, eu vou colocar o mundo, né? Não só o Brasil, não. Mas a gente vive num local que, tipo, a pessoa, às vezes, pode usar a autodeclaração para usufruir de direitos que não são dela, né? A gente tem aí vários casos na mídia aí de pessoas usando a autodeclaração, falando, não, mas meu avô, minha avó, não sei o quê. Mas como ele é lido na sociedade, às vezes não condiz com o que ele quer, né? Tem essa dificuldade. Aí tem as bancas, né, de avaliação, e aí que eu não sei se mora o perigo, porque o colorismo ele é uma coisa até regional. Eu lembro que eu estava vendo um post de uma pessoa que se relacionava com uma pessoa que era indígena de aldeia, né? Era um homem negro que se relacionava com um homem indígena. E aí esse indígena ele veio para o estado de São Paulo. Lá ele era reconhecido como indígena. Aqui ele foi reconhecido como indígena, mas no interior de São Paulo, quando ele viajou, chamavam ele de negro. Então, o lance do colorismo é uma coisa que tem que ser discutida muito, de uma forma bem séria e até contextualizar a região. Porque em determinadas regiões, conheço gente do sul que, assim, tem um tom de pele claro, um tracinho mais fino e é considerada negra. Aqui, talvez não fosse. Não que a pessoa não seja. Mas não seria lido assim, dessa forma. Não, seria lido diferente. O colorismo é loucura. É doideira. É colonialismo, né? E voltando ali, né, pra psicologia, você é da clínica, né? Sim. E explica pra quem, pô, de repente tá querendo se aventurar por essa área aí, né? E como é que funciona o dia a dia do psicólogo clínico pra galera? Dia a dia do psicólogo clínico é anotar, fazer relatório, fazer propaganda, porque a gente que é autônomo, a gente tem que fazer o nosso corre. Sim. Né? Mas, resumidamente, eu gosto muito da clínica, porque cada um vai ter um perfil. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar no tete-a-tete. Né? Às vezes não presencial, mas o tete-a-tete de focar na pessoa. Eu acho isso muito gostoso. Tem psicólogos que trabalham em processos grupais, que não tem problema, é muito legal também, só que não é meu perfil. Meu perfil é de focar numa pessoa só. Mas os processos grupais são muito importantes também. E aí cada um vai, né? Psicodrama, né? Eu acho que o processo grupal, eu acho que acaba sendo tipo uma porta, né? Também, porque às vezes a pessoa não conhece como é que funciona. Também. E o processo grupal consegue fazer com que a pessoa fale, pô, até que é legal, porque o povo tem medo, né? Tem medo. E aí é aquele negócio, né? Primeiro, cada psicólogo vai ter um perfil. Né? Aqui a gente está conversando, bate-papo. Na terapia, eu procuro ser, né, um pouco mais sério, né? Faço aquela cara, aquele charme. Mas mesmo assim, eu acho que a gente precisa... Exatamente. A gente precisa humanizar a psicologia. O psicólogo não pode ser aquele robô, aquele estereótipo, né? A gente pega o Freud lá, né? Conte-me seus problemas. Vai anotando. Dá pra ser assim? Dá. Não tô falando por cima do óculos, né? Não precisa. Dá pra ser assim? Dá. Eu não tô criticando isso. Mas a gente precisa também quebrar esses padrões, né? O psicólogo...
emoções, a gente sorri também, às vezes o paciente, né, conta uma coisa triste, a gente se compadece, né? Tem O povo acha que o psicólogo não tem sentimento, não vai, né? O cara vai chegar lá, vai ter um robô ali que você vai contar uma coisa horrível que aconteceu com você, o psicólogo fala, e o que você acha sobre isso? Não, o estereótipo. E tem gente que espera isso, né? Eu tive uma pessoa que procurou a mim, a gente trocou uma ideia e eu fui eu mesmo, né? Assim, conversei e tal. Tava esperando que fosse diferente e tal. Tudo bem, eu posso indicar uma outra pessoa se não sentiu à vontade. Tá tudo bem. No começo eu ficava meio tipo, caramba. Hoje em dia, não. Tem gente que gosta do meu trabalho porque eu sou assim e tem gente que não vai curtir. E tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Tem horas que para umas pessoas não funciona, eu não consigo acessar a pessoa. E eu tenho que entender isso porque eu tenho minhas limitações. E tem horas que, nossa, eu tenho gente que tá aí comigo há 4 anos. Cleiton, meu Deus do céu, eu fiz tal coisa. Eu falo assim, pô, mano. Fazendo terapia há 4 anos, tá fazendo isso. A gente ainda tira um sarro, porque já pega uma intimidade com o paciente. Como assim você, né? Vem aqui, vai. Na próxima consulta a gente vai trocar uma ideia. Vou esculachar. E às vezes eu dou umas bronquinhas, não tem problema. Acho que quando pega intimidade, a gente consegue ter esse acesso a não é uma postura que não é terapêutica, é uma postura terapêutica, mas quebra o estereótipo do psicólogo cubo de gelo ali. Frio, assim. né? Frio, distante do paciente. Né? Até o Jung fala, antes das teorias, a gente tem que tocar a alma humana, a gente tem que ser humano. Eu não lembro não lembro a citação, mas é mais ou menos isso. Nesse naipe, né? É, bem assim. E aí, bom, a psicologia, ela tá se ampliando, né? Ela tá começando a ser vista fora daquele estereótipo que, pô, psicologia é pra quem não tá legal na cabeça, que é pra doido, porque é maluco, não sou maluco fazer terapia, essas coisas. Tá fugindo já desse estereótipo, mas ainda tá muito... o número de pessoas pretas, e principalmente de homens pretos, ainda tá pequeno, né? Olha, comigo, eu tenho... Vamos dizer assim, eu tenho alguns pacientes brancos, né? Homens e mulheres, e pessoas pretas, homens e mulheres. Agora, eu vou falar que tá comigo pelo menos meio a meio. Que bacana, que legal. Já tive uma época com mais homens, tive uma época com mais mulheres, mas sempre a população preta, num contexto geral. Até porque o meu conteúdo lá, que eu tenho que postar, que eu tô sendo displicente... Vou puxar a sua orelha por causa disso, porque eu comecei a te seguir por causa do seu conteúdo, aí falei, mas cadê esse menino? Cadê, né? E acho que... Vou voltar a postar. Não, foi essencial. Depois acessem lá, como é que tá o seu arroba? Tá, Psicasari, acessem lá, o conteúdo dele, vocês vão gostar. Eu gosto bastante. E assim, por que você acha que o homem preto, ele tem essa dificuldade de procurar a terapia? Porque é que nem a gente fala, por exemplo, na questão religiosa, né? Só me procura pela dor, né? Então, às vezes, as pessoas vão procurar o terapeuta achando que, não, só vou lá no terapia quando tiver em sofrimento. E não é isso, né? Não é só essa parte. É até questão de autoconhecimento. Eu vou chegar nos homens pretos. Mas algumas pessoas, né? A dúvida... às vezes gera dor, e às vezes não. Às vezes a dúvida é uma coisa tipo, não, deixa eu pensar sobre isso. Não é necessariamente uma dor. Então, às vezes, pessoas com... já tive pessoas com questão de expressão de gênero, né? Se é uma pessoa não binária ou não. E eu sou eu sou um cara hétero, eu sou um cara cisgênero, não tenho questão com a minha sexualidade, expressão de gênero. E aí achei engraçado porque chega pessoa assim, né, pra mim, pessoas de corpos dissidentes, e fala, ó, tô atualizado, corpos dissidentes, né? Só, né? Então, chegam essas pessoas e vêm trocar uma ideia, né? Eu falo assim, olha, meu enfoque é questões raciais, mas eu tenho leitura sobre isso. Tá se sentindo confortável? Quer falar sobre isso? A pessoa vem e a gente troca uma. Então, nenhum problema, né? A gente tem que... Psicólogo, às vezes, tem que ser pau pra toda a obra. A gente tem que sempre estar lendo alguma coisa que... A gente, sabe, eu não passo por isso. Eu não passo por transfobia, né? Não passo por homofobia, entre outras eu coisas, não sei, né? porque eu tava conversando com uma pessoa um tempo atrás, e eu não sei o que é você andar na rua de mão dada com o seu par e você ser agredido por isso. Não tenho noção disso. Mas tem a noção que, por exemplo, agora eu tava lá embaixo esperando, você tava fumando cigarro, né? E, por só, não fume, viu? É uma briga pra largar. E eu tava ali, e aí uma mulher, quando ela me viu, ela deu 5 passos pra lá e ficou me olhando, sabe? Tipo... ali pra caramba, pô, filho.
Né? E tipo assim, cara, não vou ficar arrumando confusão, né? Pô, tá toda essa correria e tal, não tenho tempo pra isso, né? Mas poderia falar, né? Que você... Então, uma pessoa branca não vai saber o que significa isso. Não vai nem entender quando a pessoa se afasta de você com medo de você roubar ela e tal, né? E como que isso afeta psicologicamente as pessoas pretas, cara? Olha, falando como a gente ia falar de homem preto, né? Falando especificamente, não que a mulher preta não passe por isso. Uma mina preta, se tiver de bolsa no mercado, numa loja, né? O pessoal já vai achar que colocou ali na bolsa. Só que o homem preto tem o lance da... Não que a mulher preta também não tenha o estereótipo da mulher preta raivosa, mas o homem preto é uma coisa mais brutalizada. Não é aumentando, não é diminuindo o sofrimento. Eu falo na questão de ataque, de violência, homens negros violentos, aquela coisa toda que a gente sabe. E eu acho que com o tempo, por conta desses estereótipos, a gente foi minguando, porque muitas vezes os nossos sentimentos nem são validados, né? E isso é para todo mundo, né? Da mesma forma que nós sofremos racismo, né? E racismos plurais, né? Sim, sim. As mulheres pretas também, a gente acaba reproduzindo uma lógica de, né? Sei lá, há 15 anos atrás eu ficava, nossa, essa mina tá a mais. E às vezes a mina só tá falando um bagulho, assim, diretona. Sim. Não tá sendo a mais. Tá nervosa e tem que estar nervosa mesmo. E porque tem um motivo, né? Não é uma coisa tipo, você tá nervoso à toa. Não, você tem um motivo. E não é um motivo bobo, assim. Não é uma coisa que nem, infelizmente, as redes sociais têm o lance do mimimi e tal. E não vale nem a pena se discutir. Colocou mimimi, pula, gente. Não discute esse tipo de gente, porque você vai estar perdendo seu tempo e sua energia. Mas as questões que as pessoas colocam, porque são vivências, né? Sim. E acho que isso que é o mais difícil de uma galera entender. Assim. Sim, e são super importantes. Então, há uns anos, eu tive uma paciente, uma mulher preta, uma mulher gorda e lésbica. Né? E ela falou assim pra mim, pô, eu tenho um problema com homem, mas eu quis fazer terapia com um homem pra ver qual é que é. Fez comigo mais de 2 anos. E tá aí, suavona, sabe? Então, a terapia não no caso dela, foi para transpassar essa dor, entre outras situações que ela me trouxe. Mas a terapia não é só sobre isso, né? É sobre descoberta. Eu tenho uma paciente que tem um tom de pele mais claro, tem um cabelo crespo ali, mas era tratada como... Sofria racismo, mas um racismo diferente. Não tinha com quem discutir sobre colorismo, porque ela estava no espaço com mais pessoas brancas. Não tem como, né? Eu costumo falar, né? Isso, tem um amigo meu que... a irmã dele, se não me engano, casou com um cara negro. E assim, eles não tocavam nesse assunto, porque não afetava eles, né? Viver lá a relação deles de boa, não afetava eles, tá tranquilo. Mas aí vieram os filhos. E aí os filhos começaram a sofrer racismo na escola. E eles não sabiam como lidar com isso. E aí eles foram se integrar do assunto, né? Se apropriar do tema e tal. Você acha que isso também, querendo ou não, as pessoas às vezes também sofrem um pouco por não entender como é que funciona? Você acha que tem esse lance? Ficar perdido é tipo ficar perdido em fogo cruzado, né? Então, assim, as pessoas ali... Gente, eu não vou discutir palmitagem, não vou julgar ninguém, cada um faz o que quiser. Não é a pauta aqui. Não é a pauta. Mas aí teve um relacionamento interracial onde houve frutos, né? As crianças. As pessoas têm que entender que podem sair crianças ali de tom de pele mais claro, negras, de tom de pele mais claro, ou não, genética, ou pessoas brancas. E aí o negócio vai ter que ser conversado. E pode até sair um irmão mais escuro, mais preto, puxado, né? E uma irmã mais clara. Eu conheci umas meninas na minha adolescência que eram gêmeas. Uma era preta e outra era branca. Né? E assim, porque o pai e a mãe eram um casal interracial. E assim, pode ser... E são gêmeos. São gêmeos. Só que aqueles, né, que não é na mesma... que é na mesma bolsa, né? E aí o homem preto, né, voltando ali pra como que o homem preto, ele... Como é que a gente pode incentivar o homem preto? Como é que você acha que a gente pode incentivar o homem preto pra buscar a terapia? É bem complicado, porque a gente fala de homem preto e a gente sabe que a maioria dos homens pretos estão aonde? Situação de rua, né? Nas periferias, assim como as mulheres pretas também, mas situação de rua são homens pretos, né? Falando dessa maioria, é bem difícil buscar, porque aí a gente esbarraria na questão de dependência química, né? Cárcere. Cárcere, nem... Eu tava até pensando nas outras situações, cárcere, né? Pessoas, homens pretos que estão com pensamentos suicidas, né? Que a gente sabe que a maioria... As pessoas que mais se suicidam são homens negros, né? Acho que é na faixa de 18 a
30 e poucos, 40 anos. Eu não lembro direito, mas é uma faixa grande. É uma faixa grande. Acho que começa, se não me engano, acho que começa aos 16. 16 e vai ali até 30 e poucos, por aí. Porque, querendo ou não, é uma classe, né? Que não vai... Pô, você põe aí tudo, né? Você põe tudo, o machismo, toda essa questão do patriarcado. Então, o cara vai achar uma fragilidade, né? De procurar terapia. Fala, não, mas eu não preciso. E aí, quando ele vai ver, já tá ali no limite, né? Tá. Então, eu tava até conversando com uma pessoa, né? E ele tava me falando sobre uma dificuldade de expor sobre... a fragilidade que ele tem para lidar com dinheiro, assim, se ele tá com pouca grana, ele trava, assim, não consegue falar, até com a própria namorada. E aí eles sentaram, conversaram, aí ele respirou fundo e se abriu, falou, passei por isso e aquilo, né? E aí ela, putz, não tinha sacado, não tinha entendido, né? Mas ele é um cara assim, ele faz terapia, né? Tá ali, tá em dia, e mesmo assim ainda tem dificuldade, né? Mas eu acho que a maioria dos caras pretos não busca terapia porque tem essa situação de cárcere, de piriri, pororó, e como junto o machismo e o racismo a gente fica extremamente brutalizado, né? Então, falo com pacientes homens pretos para falar para os amigos homens pretos sobre terapia. Fazer terapia. Você acha que a mídia... Cara, eu tenho visto uma galera na mídia, né? Tipo, pô, você tem aí Emicida, Djonga, Baco, inclusive até a live do Racionais, né? Que você vê lá que tem uma dramatização ali, muito louca. Você acha que a mídia ela tem esse papel, cara? Tem esse papel de orientar e induzir as pessoas para a terapia, principalmente o homem preto, sim? Cara, com certeza. Inclusive, a gente tem que entender duas palavras, né? Uma coisa é tipo assim, a culpa e a responsabilidade. Eu acho que a gente não tem culpa por ser assim. Colonialismo, racismo, a gente é vítima de muita situação. Mas tendo o mínimo de consciência sobre isso, a gente tem uma certa responsabilidade. Então, não é sobre aqui ser perfeito, porque ninguém é perfeito. A gente não busca perfeição, a gente busca aperfeiçoamento. Então, esses homens pretos famosos, né? Tem o Yuri também, né? Yuri Marçal, não, ele tá na pandemia, ele fez um trabalho sensacional pra galera, né? Exatamente. Beijo. Beijo, e aí, né, adoro. E aí, eu acho que tem essa responsa do cara, tipo, pô, né, vamos fazer uma terapia. Eu tenho uns amigos pretos assim, pô, mano, então, é legal fazer isso, você tem acesso à terapia, vamos tentar. Tem projeto que atende com valor acessível, tem projeto que atende de graça, tem grupo no Facebook para procurar. A galera preta tá fazendo propaganda. Tem um grupo de terça-feira, se não me engano, né? Que eles fazem um trabalho ali online pra galera chegar, eu acho muito legal. Aí é em grupo? Eu não sei se é em grupo. Mas, assim, eu não sei se é terça ou quinta. Depois se eu achar aqui, eu coloco aqui depois nos comentários. E eles fazem ali, né, online. Começou acho que na pandemia, ou antes da pandemia, mas na pandemia acabou ganhando mais visibilidade por causa, né, que a galera tava mais trancada. Super importante. Muito. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que nem você falou de, tipo, ninguém é perfeito, né? Eu vejo muito as pessoas batendo, e eu acho até um pouco desnecessário isso, e batendo na desconstrução das pessoas. Falar, lá, desconstruidão, não sei o que, tal, né? A galera fica batendo nisso, e eu acho que a gente está num processo de desconstruir sempre. A gente está sempre evoluindo, desconstruindo várias coisas que lá atrás foi plantada na nossa cabeça e tal. E eu acho que essa questão da evolução como desconstrução, né, de se desconstruir, de você tirar ali aqueles estereótipos, tirar aquelas imagens que você tinha, né, até de si mesmo. Você acha que a galera às vezes bate um pouco nisso demais, assim, tipo, né, que veio para ajudar, eu acho? Eu acho que é importante ali, né, fomentar o assunto, mas como é que eu vou julgar, né? A gente fica... aquele sentimento ambíguo, né? Como é que eu vou julgar, às vezes, sei lá, uma senhorinha de 90 e poucos anos, né? Falar uma coisa errada, né? Eu vou ficar pé da vida, vou ficar, né, daquele jeito, mas... Não, pô, tem 90 anos, não adianta falar da forma que eu falo, tem que falar, às vezes, mastigado, explicar... Mas eu acho que é importante fomentar. Eu acho que isso ficou para os adultos, né? Não que uma senhora não seja adulta, mas para os adultos ali que ainda estão, né, na atividade e para os jovens,
né? Mas tem coisas que ultrapassam o limite, né? A gente não pode, né, ser passivo com violência, mesmo de pessoas mais velhas. Né? Isso não tem como você ficar ali passando a mão na cabeça, não tem como. Mas assim, falando especificamente, a galerinha da outra rede social, putz, ali o negócio, eu acho que o pessoal... Eu tava até vendo um vídeo da... eu não lembro o nome da menina, mas é de uma página grande. E ela tava falando, estão querendo problematizar o lá ele, né? Aquela gíria. Eu fiz. Eu falei, caramba, mano. O pessoal tá chapando. Tem coisa que é chapação pra mim. Não, mas... Porque, bom, cara, eu acho que você tem... Você tocou num assunto interessante, que às vezes você pegar muito no pé da galera... eu quero, obrigado. Você pegar muito no pé da galera, que nem você falou, pô, tem expressões que são extremamente racistas. Tem. Você vai ter que abolir do seu dicionário, do seu vocabulário, beleza. Mas tem expressões, cara, que você... Parece que a galera quer colocar nesse meio, né? Tipo, vai jogar ali, que nem por lá ele. Né? Não tem. Então, aqui em São Paulo, né? Santos, enfim, a gente fala muito mano. Mano pode ser pra homem, pra mulher, pra pessoa não binária. Não é sobre gênero, é uma gíria. Eu falo mano pra mina, pra homem, pra todo mundo. Né? E aí, a população, né, o grupo LGBTQIAPN+, lembrei, QIAPN+, tem outras gírias. Às vezes chama, né, de mana, de outras gírias dentro Iag, do grupo. Né? Tem Iag, né? Tem o Pajubá, né, que é deles. Então, assim, né? Eu acho que você não é obrigado a usar o termo se você não se sente confortável, mas no mínimo respeitar, né? Com certeza. Tá valendo já, né? Já serve já bastante. Certeza. Exatamente. Entendi. Cara, e me diz uma coisa aqui. Bom que o papo você vai lançar na sua praia, né? Tô só jogando pergunta no homem aqui. Estamos aqui pra isso. E como é que você acha que é o futuro para a molecada que quer entrar na área, né? Que elas tão, como é que você acha que essa área tá no mercado, cara? Cara, olha, falando especificamente da psicologia clínica, eu acho que tem área para todo mundo, né? A gente, lógico que nem tem pessoas que acabam saindo da frente, né? Então, tem uma condição, né? Eu ainda não ouvi, eu vou ouvir o podcast do esqueci o nome do menino. Gente, sou ruim com o nome também, tá? Esqueci o nome do menino. Vocês estavam falando sobre herança, né? Tem Wesley, isso. Beijo, Wesley Martins. Tem uma galera que sai na frente, então... qual que é a minha diferença para uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa periférica, tá, gente? De uma pessoa periférica. Às vezes está ali num contexto de uma casa com muitas pessoas, não consegue estudar, não tem um local para estudar. Às vezes tem que estar trabalhando, tem que estar correndo para lá e para cá, né? Então algumas pessoas vão saindo na frente, mas na medida do possível, né? Quem tiver quem tiver aí um corre, quem tiver um contato, de ir lendo as coisinhas para complementar até o conhecimento dentro da psicologia. Porque isso que a gente usa, né, falando especificamente de questões raciais, a gente vai utilizar em qualquer lugar, né? Pô, se eu entrar para trabalhar num CRAS, no CREAS, a maior parte da população em vulnerabilidade são pessoas pretas, né? Então, eu vou ter um olhar sem estereotipar, ali, aquele cara preto ali que está numa situação de vulnerabilidade, ou aquela mulher preta. Porque as pessoas dentro desses equipamentos, sabemos que infelizmente tiveram uma condição ali de estudar para um concurso, de fazer uma situação, e às vezes não tem essa leitura. E aí a galera que frequenta esse equipamento, os usuários, vão ser tratados ali com aquele famoso racismo institucional, da instituição, da própria instituição, e das pessoas que estão ali, porque às vezes a gente esquece, né, do racismo ali do dia a dia, do indivíduo, né? E aí como é que fica o tratamento dessas pessoas de invulnerabilidade, né? Eu não lembro que região que é, mas eu tenho um paciente que me falou que não tem nenhum psicóloga pretos dentro, eu não lembro que região que é. Gente, desculpa. Mas enfim, e é uma região uma região do Nordeste. Eu não lembro que local que é exatamente. Mas não tem pessoa preta no Nordeste, gente. Não tem gente preta. Como assim, pra né? gente preta. Então, assim, se já é inadmissível aqui, no estado de São Paulo, né? Imagina lá. Não sei como é que tá aqui. Não fiz esse mapeamento, não sei estatística de profissionais pretos dentro dessas áreas, né? De
CRAS, CREAS, enfim, desses locais. Aí eu já não porque eu vi uma live, eu não lembro de quem que era, falando porque que a própria psicologia social, né, cara, quando você tá ali dentro ali do espaço público, né, ela é um pouco mais complicada, né, de você conseguir ferramentas, né, para trabalhar e tal, né. Eu acho que, infelizmente, a gente tem ainda essa margem para ultrapassar. Exatamente. Até, né, falando da psicologia social, como é que um psicólogo que tem aí uma consciência racial, de classe, entre outras, né, vai conseguir trabalhar, às vezes, com parceiros ali de outros profissionais de outras áreas que não tem essa consciência. Que não vai se chocar. Porque você fica meio que sozinho ali, né? Fica. Porque é uma equipe, né? Querendo ou não, e você fica meio que sozinho, né? Fica meio isolado. Nunca trabalhei especificamente em equipamentos assim. Mas quando eu fiz estágio em escolas da prefeitura de Praia Grande. Né? Então, foi um estágio muito legal. Fiz 2 anos, né? Em anos separados pela Secretaria de Educação. E foi muito legal. Tipo assim, alfabetiza as criancinhas aí, Cleiton. Não trabalho com isso, mas beleza. Aí trazia a molecadinha, tinha umas salas de jogos nas escolas. E aí eu falei assim, como é que eu vou criar vínculo com essa molecada? Né? Fiquei pensando, putz, eu preciso ser criativo, né? Aí os moleques, tio, gostei da sua tatuagem. Eu tenho na panturrilha esquerda Pokémon tatuado. Né? Uns Pokémons tatuados. Aí os moleques começaram a falar de Pokémon. Gente, eu assisto anime. E aí já era. Naruto pra lá e pra cá, Dragon Ball, essas coisas. Você tem que falar a língua da molecada, né, cara? Quando você entra nesses espaços, que nem... Querendo ou não, quando eu resolvi fazer o podcast, criar o podcast, realmente é pra isso, cara. Porque se eu quero falar pro jovem, né? Eu vou falar termos totalmente complicados e ficar, como você falou, uma coisa mais coloquial. Não, cara, você tem que falar a língua do jovem, que o jovem falou, pô, mano, tiozão aí até que tá mandando uma ideia da hora, né? Tipo, você tem que falar a língua da molecada. Eu acho que às vezes também a psicologia tem isso, cara, de tipo, não conversar com o público. Você tem. Tem uma galera que veste Gente, eu gosto muito da psicanálise, tá? E tem uma galera que veste, tipo assim, veste Freud, sabe? Robótico, aquela coisa. Nada contra. Quer fazer assim, faz, mas eu não acho que é muito produtivo para os dias atuais. Estamos em 2023. Né? Eu falei do Freud, estou falando dos homens, falo das mulheres. Ana Freud, né? Ana Freud, qual a outra lá? Melanie Klein. Aquele pessoal europeu, tudo. Não, pô, a gente está no Brasil, gente. Outro contexto, né? E eu acho que é exatamente isso, né? Quando você traz... Você vai, pô, lógico, tem um contexto de época, mas tem o contexto regional mesmo, né? Se você trazer o que Freud, Jung, Melanie Klein, essa galera falava lá em 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, e você trazer pro Brasil de 2000... Exatamente. É uma realidade totalmente diferente, cara. Então, você tem que, querendo ou não, dar aquela... adaptada, né, para sua realidade. Né? Dá para utilizar. Então, vou usar a visão de Freud para analisar uma pessoa ali completamente. Às vezes tem coisa que não faz sentido, mas tem coisa que faz. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito de psicologizar tudo. Não, a pessoa ali, ela tá em estado de negação, porque não sei o que lá, tudo rebuscado. Tá na contra-transferência. Contra-transferência ali, tá. Enfim, e não, às vezes falando, de uma pessoa preta. Não, a pessoa não tá em negação. A pessoa tá sofrendo racismo, ela tá pé da vida. É isso, cabe. Tá puto da vida. Tá puto da vida. Né? A gente não pode psicologizar tudo. Mas, vou citar de novo o papai Freud, ele fala, né, ele tem uma frase que eu acho muito legal. Às vezes um charuto é só um charuto. Não é um objeto fálico porque ele tá... Não, às vezes o charuto é um charuto. Tava a fim de fumar um charuto. Pronto, acabou. E tá tudo bem. Não tá tudo bem, não fumem, gente. Sai longe desse veneno aí. Exato. Né? E me fala uma coisa, cara. Quando você se identificou, você falou, mano, vou fazer psicologia. Como é que surgiu pra você isso? Quando eu quis fazer... que falou, cara, eu vou fazer psicologia. Olha, eu lembro que no ensino... Primeiro, detesto matemática. Eu sou péssimo com exatas, cara, não sei contar dinheiro. A pessoa dá um troco ali, eu falo, não, é isso mesmo. Não vou contar. Putz, é isso. Mas essa parte acho que eu vou cortar pros caras não ficarem te enrolando por aí. Não faça assim. Teve uma vez, eu acho que ela vai ver. Teve uma vez que uma paciente esqueceu de me pagar. Eu também esqueci. Ela, Cleiton do céu, esqueci de pagar. Não, toma aí. Eu falei, eu também tinha esquecido. Eita.
Tinha esquecido. Assim, não que eu não seja, né, organizado com dinheiro, mas a gente pega tanta confiança, eu pego tanta confiança com os pacientes que já 10 tá ali, lembrando. você sabe que tá ali, né? Não, já pagou. Enfim, aí a pessoa tava ali no corre dela, não foi pro mal, uma pessoa, enfim, né, mas psicologia, quando eu era moleque, né, quando eu tava fazendo, eu estudei um pouco em escola pública, né, escola da minha cidade e depois em escola particular. Na escola que eu estudei particular, que foi da minha primeira série até o terceiro ano do ensino médio, eu tinha uma psicóloga lá, né, uma escola familiar. E aí, desde aquele tempo eu falei assim, pô, quando eu quiser fazer faculdade eu vou fugir de matemática, né? Aquele pensamento, eu vou fugir de matemática. Beleza. O que eu posso fazer? Pô, desde sempre a galera vinha chorar as pitangas pra mim, né? Sempre fui o amigo de dar o ombro, essas coisas. Aí eu falei, pô, psicologia, né? Eu fazia terapia na época, né? Era uma mulher branca. Na época, questão racial, passava longe, eu era moreninho, né? Moreninho. Esse cabelo aí, esse nariz aí, eu... Não tô entendendo. Enfim, aquelas coisas, né? Sim. Aí eu fazia lá com uma mulher, ela é bem mais velha que eu, assim, mãezona. Gosto dela até hoje, lembro dela até hoje, lembra de mim. E eu acho que eu fiz uns 2, 3 anos. Mas enfim, eu gostava de fazer, né? Eu gostava, ela me dava uns insights, assim. Na época que eu era meio nervosinho, fiquei mais, tipo, tranquilo. A rebeldia de adolescente, fiquei mais tranquilinha, né? E aí, eu pensei, pô, psicologia. E aí, pensando em um monte de negócio, eu fiz inglês, fiz alemão, queria viajar, aí eu fiz rotinas marítimas, fiz turismo, hotelaria, fiz um monte de bagulho. Eu fiquei pensando, pô, mano, será que é isso mesmo que eu quero? Aí, na época, eu trabalhei num hotel, o dono era português, né? Português de Portugal. E aí, ele não falava comigo, não. Ele olhava pra mim assim, bom dia, boa tarde, boa noite, aquela coisa toda. Ele olhava pra mim e seguia reto. Aí eu... Nunca respondia nem um bom dia? Só balançava a cabeça. Com os outros ele trocava ideia. Aí eu, né, respirei fundo, né, Gus Fraba, tu lembra daquele filme lá do Jack Nicholson, o Tratamento de Choque? Gus Fraba. Aí beleza, aí eu peguei e saí de lá, já tava a pé da vida, eles falaram, tem que cortar o cabelo. Eu falei assim, meu marido tem 2 empregos. Enfim, aí eu saí fora. E aí eu tava num processo de, pô, fico nessa parte de hotelaria, turismo. Aí eu voltei pra minha escola, porque como é uma escola familiar, eu ainda tinha contato com a psicóloga. Eu falei, pô, quero fazer uma orientação vocacional, né? Aí beleza, trocou uma ideia comigo, a gente foi fazendo vários testes, né? E aí ficou ali, serviço social ou psico? Serviço social, psico. Aí ela assim, pô, né, na clínica você trabalha com isso, o psicólogo tem vários ramos, psicologia do esporte, psicologia forense, piriri, pororó. Ela foi me trocando uma ideia comigo. Porque essa psicóloga, pô, ela me conhece desde que eu tava na primeira série, me viu criancinha. Aí eu, pô, vou pra psico. Aí fui, e tô aí. Aí, que bom, né? Tô aí, gostei. O serviço social é um curso muito bom também, conheço pessoas que fazem, conheço assistentes sociais, mas eu sou psicólogo. Hoje eu tava até conversando com um mano, que ele é assistente social. Nossa, sensacional, cara. Mas que só que, tipo, eu acho que é uma área que também, né, necessitava um pouco mais de um olhar com mais atenção, né? Porque o assistente social também faz um trampo brabo. Cara, e aí, uma coisa que você falou agora que eu achei interessante é orientação vocacional. É uma coisa que você acha que, pô, na periferia, na quebrada... O podcast, na verdade, ele tem até um quê disso, sabe? De, tipo, ver as profissões e tal. Mas você acha que esse lance de orientação vocacional, falta esse lance de, tipo, alguém que chegar na quebrada e fala, mano, você desenha bem, você tem isso, você tem facilidade com números, pô, já pensou fazer economia, matemática e tal. Você acha que falta isso? Eu acho pouco que na falta. Quebrada, assim? Falta sim, acho que falta profissionais que tenham, naquele cunho de salvador, né? Porque às vezes a gente vê uns projetos e aí você vê que é mais por ego, não, vou salvar essas pessoas. Vou salvar as pessoas. Não é sobre isso, mas é sobre ver aí, né, qualquer segmento, sejam, né, se você é uma pessoa preta, tá focado em pessoas pretas, pô, ver ali as mulheres pretas também, pô, legal, população LGBT, né, ter mais condição. Eu acho que falta esse diálogo, porque eu lembro quando eu trabalhava nas escolas em Praia Grande, o pessoal falava, não, porque o pai desse menino é traficante, toma cuidado. Aí eu, qual o problema? É uma pessoa ali, chama o pai do moleque. Olha, tá acontecendo isso com ele, então, paraná, piriri, pororó.
Aí ele, não, é isso mesmo, vou tentar prestar atenção, etc e tal. Então, a gente falando sobre periferia especificamente, eu acredito que, quer queira, quer não, o curso de psicologia é extremamente elitizado. E aí a galera acaba não indo, não ligando, não faz projeto, né? E que nem você falou, que eu acho que é interessante mesmo, de você... a gente tem esse papel, infelizmente, trabalhando sozinho, o professor, né? Mas ele tá ali, sozinho, tentando, lidar com, às vezes, 50, 60 alunos ali, né? E talvez aquela atenção que ele pudesse dar para uma criança... Ele falou, mano, vai por aqui. Ele não consegue, porque ele tá ali, né, apertadinho, Exato. limitado, com pouco recurso para trabalhar, ganhando pouco. Professores, né? Exatamente. Né? E aí falta isso, né? Com certeza. Dentro da universidade pública, né? E aí, falando em professor especificamente, né? Eu tenho Escolas públicas. Escolas públicas, né? Eu tenho um paciente que é professor, né, de escola pública. E ele é um cara extremamente sensível, é um cara preto. Então ele vai nos alunos, tipo, pô, que legal, e aí, você tá falando o quê? Pô, você não acha que ia ser legal você dar uma lida nisso? Você tem um computador em casa? Vem aqui pra escola, lê isso daqui e tal. Então, essa sensibilidade, né, até dos professores ali, que não é descredibilizando o corre deles, porque é loucura. Muitos me relatam violência institucional, de hierárquica, Sim. né? Então é um ambiente adoecedor e, sim, ganhando pouco ainda, não tem como não adoecer. E aí os que sabem dessas violências institucionais ganham pouco e que são sensíveis ficam sobrecarregados com as demandas dos alunos, assim, com tristeza mesmo, pô, tal aluno fez tal coisa. Não, porque tal foi preso e a mãe... E você vê isso quando você vai pro campo, né? Quando você vai pro estágio, né? Você já vê isso. O professor, ele tá sobrecarregado. Porque a criança, o jovem, o adolescente, ele tem um professor, né? Esse papel de, vou falar com o professor, vou me abrir com o professor, vou conversar com o professor. Porque às vezes em casa, talvez ele não consiga fazer isso. Exatamente. E aí você pega assim, né? Trabalhando nas escolas, porque eu trabalhei em escola pública e em uma escola particular, assim, de alto nível, lá em Santos, né? Você vê como os professores independentes ali das escolas pegam e chamam o aluno que tem questões de aluno problema. Pô, aluno é um problema ou o aluno tem questões ali a serem lidadas? Sim. E é difícil também pro professor, porque o professor tem o corre, tem aquela coisa toda que, né? Na real, tá todo mundo lascado aqui no Brasil. Não é, cara? São outros 500. A gente tá realmente, né, tipo, no fogo cruzado, que nem você falou. Estamos no fogo cruzado. Cara, preciso agradecer de novo todo o corre que você fez. Sair de lá da Baixada, vim pra cá pra trocar uma ideia. E eu queria que agora, nos minutos finais, você deixasse aí um recado pra quem te segue, pra quem tá te ouvindo, pra galera que gosta de você, até pra quem não gosta, se quiser mandar um recado também, vou mandar. Né? Deixa um recado pra galera, pra gente encerrar com a sua participação e, agradecido demais. Né? Então, fico agradecido por ter me chamado. Ricardo conheci pela internet, foi amizade de internet, né? Não deu pra gente se trombar uma vez, não deu outra, mas estamos aqui, né? E assim, a psicologia é um campo muito legal, uma área muito legal de estudar. Quem tiver a possibilidade, não fica adiando terapia. Ah, não, mas com um não foi legal, tenta com outro. Da mesma forma que a gente não encontra pessoas legais, sei lá, a gente sempre fala, né? Pô, aquela tia da cantina é mó gente boa da escola que eu estudei. Vai ter uma tia da cantina que é chata, né? Vai ter aquele professor firmeza, aquele professor que não é, né? Então é a mesma coisa com psicólogo. Psicólogos são humanos e tem psicólogos que são bacanas e tem psicólogos que não são bacanas. Gente, Silas Malafaia também é psicólogo, viu? E aí, olha as coisas... Corta isso. Mas enfim, tem gente que não é bacana como psicólogo, né? Então, eu acho que a psicologia é um campo muito bacana, muito bonito. Temos uma molecada, não só molecada, né? Deixa eu falar das pessoas mais velhas que estão se formando. Opa, né? Então, uma galera aí com consciência aí, com bastante gana para trabalhar e se fortaleçam, tá? A classe de psicólogos, pessoas pretas, mulheres, pessoas LGBT, gente, LGBTQIAPN+, tá? Que é LGBTQIAPN+, todo mundo tem que se fortalecer. Sabe, eu vejo que tem muita desunião em várias áreas e eu acho que na psicologia falta essa união, até da classe. Tem muita... E como qualquer lugar vai ter panelinha, piriri, pororó, mas tem uma galera aí que eu vejo que está se fortalecendo e a gente precisa permanecer fortalecido, porque sem união a gente não vai para frente.
Senhoras e senhores, Casario. Esse é o homem. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo, de coração, você ter vindo aqui. Obrigado você que ficou aí, ouvindo a gente, assistindo a gente até agora. Muito obrigado para quem tem fortalecido nas redes sociais. A galera, o Casario é um cara que eu conheci, que tá sempre fortalecendo. Cara, vou poder te agradecer pessoalmente, é muito da hora. Né, eu queria mandar um salve também pra galera da Turnt, que é a galera que tá dando todo o suporte pra gente que tá aqui gravando aqui o nosso podcast, né? Se você estiver interessado em fazer o seu podcast, estiver interessado em trabalhar com mídias sociais e tal, procura os caras manjam disso. Mandar um abraço pra galera aqui, ó. Da Cê é Louco, que é a galera que tá sempre fortalecendo também. Muito obrigado. E é isso, gente. Eu espero que vocês consigam aí absorver tudo que esse menino trouxe pra cá, que tem muito conhecimento, muita história. É pena que o nosso tempo é curto, mas talvez tenha uma parte 2, né? Talvez. Uma segunda temporada, Com certeza. com certeza. Então continue aí, porque nego pode. Um abraço.